Ah, então vamos lá, pessoal. Presta atenção. Primeira coisa que a gente tem que entender é o seguinte: nessas duas moléculas que estão aí na frente de vocês, elas são moléculas aromáticas, tá? A primeira coisa que eu tenho que explicar para vocês é que molécula aromática, aqui no ensino médio, vocês vão considerar somente os anéis de benzeno, né? 6 carbonos com 2 pares de duplas alternadas ali dentro. Sempre vocês vão considerar no ensino médio isso sendo molécula aromática. Por que eu estou frisando ensino médio? Porque quando vocês forem para o ensino superior, vocês vão perceber que existem outras classes de compostos que podem ser chamados de compostos aromáticos, tá? E aí, essas outras classes, elas têm todas uma características especiais, têm todos padrões especiais que não cabe a gente aqui no ensino médio, adentrar muito. Mas quando vocês estiverem lá no ensino superior, vocês vão ver que existem outros compostos que são aromáticos, né? Compostos com 4 carbonos, compostos com 16 carbonos, que são chamados de compostos aromáticos, tá? Então, aromaticidade não é só dada por benzeno, existem outros compostos que são aromáticos. Mas, aqui, no ensino médio, agora, não vem ao caso discutir sobre isso, tá? Então, fique isso, com isso na sua cabeça, né? A aromaticidade, ela vai ser o benzeno, por enquanto, tá? E o benzeno, pessoal, ele é uma molécula muito especial. Essa molécula, ela não é tão reativa. Ela é uma molécula inerte. Ela fica ali paradinha no cantinho dela, tranquila. Ela é uma molécula inerte. Mas, vocês já perceberam que nós temos N compostos, né? N compostos que são compostos à base de benzeno, né? Nós temos o tolueno, temos o fenol, e aí a pergunta é: como que nós temos esses compostos, sendo que o benzeno ele não reage, ele não é tão reativo, ele não reage assim com tanta facilidade? Aí eu vou falar para vocês que é o seguinte: para nós termos uma reação com o anel benzênico, nós temos que fazer com que o benzeno seja mais reativo. A gente tem que forçar ele a ser reativo, porque ele é não reativo, ele é inerte. Então, para que a gente tenha fenol, tolueno, entre outras coisas, a gente tem que forçar que o benzeno seja reativo. E existem algumas moléculas que vão ativar o anel, fazer com que o benzeno se torne reativo, e fazer com que as reações ocorram mais rapidamente, e outras moléculas que vão desativar o anel, fazer com que as reações também ocorram, só que de uma forma muito mais lenta, né? De uma forma muito mais devagar. Em geral, os grupos que são ativantes do anel aromático são nitrogênio, os halogênios, oxigênio. E os que são desativantes, carbono e os seus derivados, né? Então, observe essas duas moléculas que estão aí na tela de vocês. As duas moléculas, elas vão sofrer um processo de nitração. As duas moléculas, elas têm um grupo ativante do anel. Onde que está esse grupo ativante do anel, Felipe? Dá uma olhada aqui. Ó. Aqui, nós temos um grupo ativante bem aqui, que é o NO2, que vem do ácido nítrico, né? E aqui a gente tem um grupo ativante, que é o NH2, que vem da amina, ou da amida. Então, os dois são grupos ativantes, então eles estão ativando o anel. Se eles estão ativando o anel, as substituições elas vão acontecer nos carbonos de número 6, de número 2, de número 3 e o de número 5. Grupos ativantes ficam nessas posições, tá? 6 é a seguinte, ó. O primeiro, que é o grupo ativante, ele vai entrar e aí as próximas substituições tem que ficar obrigatoriamente ou no 2 ou no 6 ou no 3 ou no 5, obrigatoriamente.
Agora, se o grupo fosse desativante, ele iria ficar, as próximas substituições iriam ficar obrigatoriamente na posição 4. Até aí, tudo bem? Tudo bem. Beleza. Aí a pergunta do texto é a seguinte, ó. Ambas vão sofrer nitração nos anéis aromáticos via substituição eletrofílica. Dentre as opções a seguir, a única que indica a posição possível de substituições nas moléculas 1 e 2, respectivamente, é. Agora vamos olhar lá em cima. Na posição 4 do número 1 e 4 do número 2. Verdadeiro ou errado? Ou falso? Falsa. Falso. Aí vamos olhar a próxima. 6 e 6. 6 aqui e 6 aqui. Verdadeiro ou falso? Falso. Falso, né? Porque ele vai tender primeiro a substituição 2 primeiro, que é mais fácil. Então, falso. Então, a gente vai observar o quê? Agora, a letra C, ó. 5 e 2. Ó, a gente já entendendo que tem agora, já tem um ligante, já tem um CH3. Agora só vai ter mais um outro CH3. Esse outro CH3, ele vai tender a ficar na posição 5 e vai tender a ficar na posição 2. Então, essa questão é verdadeira. Viram? Eu não precisei fazer o mecanismo de reação. Eu só precisei mostrar qual que era, explicar, né? Ter na minha cabeça o que é um grupo ativante e onde que esse grupo ativante vai ficar no anel. Nada mais do que isso. Pode crer, é. Só fazendo análise só. Vamos para a próxima questão. Essa aqui é de eliminação, a gente ainda não viu eliminação, então pula ela. Essa aqui da enxada, nossa senhora, como eu chorei para fazer essa questão. Nossa, gigantesca. É. Essa aqui, questão da UNB. Opa! Um estudante realizou em um laboratório a reação de hidrólise do cloreto de terc-butila para preparar o terc-butanol. Para tal, fez o seguinte procedimento. Adicionou 1 ml de terc-butila a uma solução contendo 60% de acetona e 40% de água em volume. Acrescentou ainda algumas gotas do indicador universal, mistura para indicar ácido e base. Deve ser alguma solução de fenolftalina ou coisa do gênero. Ao longo da reação, o estudante observou a mudança de cor. Inicialmente, a solução estava esverdeada e tornou-se amarela e finalmente laranja. Aí está aqui, ó. Complete a equação química que representa a reação de hidrólise do cloreto de terc-butila. Perceba que ele não falou em nenhum momento para a gente descrever o mecanismo de reação. Como ele não falou para a gente descrever o mecanismo de reação, a gente só precisa colocar o começo e o final da reação. O começo já está aí, né? E ele já falou para a gente que o final vai ser o terc-butanol. Se é o terc-butanol, o que que a gente precisa fazer? Desenhar o terc-butanol. Como a gente desenha o terc-butanol? É 4 carbono com H ligado a ele. Pronto. Esse é o terc-butanol. Acabou. Fim da história. Viram o tanto que é simples? Sim. Ele não falou. Se ele tivesse falado assim, descreva o mecanismo de reação, a gente teria que descrever todo o mecanismo de reação. Mas como ele só falou assim, complete a equação química que representa a hidrólise, eu só preciso mostrar o álcool que foi formado mais o HCl, né, que vai ser formado também.
Aí ele está perguntando assim, ó, na letra B. Explique por que a cor da solução se altera ao longo da reação. Essa é fácil, vai lá, me responda. Por que a cor vai se alterar ao longo da reação? Por que ela começa com azul esverdeado e termina com laranja? É aquela questão lá, né? Que ela passa de uma base para ácido e tudo mais, não é? Isso, ela vai saindo de uma base, vai indo para um ácido e aí ela termina com um ácido, né, extremamente forte. E é isso que você vai ter aí. Aham. A explicação não é muito longa, lembrando que isso é uma questão de vestibular, né? Então você tem que ser rápido na sua resposta. Uhum. Entender? Sim. Vamos para a Eu só não letra. gravei muito bem o negócio das cores mesmo. Não, tá vendo que ele não falou qual que é o ácido, qual é a base? Ele só falou assim, ó, sai do Sim. verde e vai direto pro laranja. Passa pelo amarelo e vai direto pro laranja. Aí você, como ele não explicou se vai ser o verde vai ser ácido ou básico, Representar, né? isso, você só precisa falar o que você falou, porque é um deslocamento aonde está alterando o pH, está saindo de um pH e está indo para o outro. E essa concentração está sendo indicada aí. Só isso. Ah, sim. É bem suave. A letra B tá assim, ó. Logo depois da letra B tem um textinho pequeno, falando assim, ó. O estudante repetiu essa reação de hidrólise nas mesmas condições experimentais anteriormente empregadas, exceto quanto à composição do solvente. Nesse novo experimento, o cloreto de tecbutila foi solubilizado em uma mistura contendo 70% de acetona, 30% de água em volume. Verificou que para atingir a mesma coloração laranja observada anteriormente foi necessário um tempo maior. Explique por que a mudança da composição do solvente alterou no tempo de reação. Deixa eu mostrar para vocês agora a acetona, que foi misturada. Então, nesse novo experimento, foi colocado acetona, água no cloreto de tecbutila. Por que demorou mais tempo para a reação acontecer? Uhum. Eu tô na dúvida. Vamos lá. O cloreto de tecbutila é que tipo de molécula? Primária, secundária, terciária, quaternária? Terciário? Terciária. Ótimo. Reações terciárias, que tipo de reação que é? SN1 ou SN2? SN2. Um. Ah, sim. Reação de SN1. Beleza. Agora, olha para essa molécula de acetona. Essa molécula de acetona, vocês Tem acham dupla que ligação ali. tem uma dupla ligação, é extremamente mais reativa, e a reação vai acontecer no oxigênio por SN2. Agora, vocês lembram da competição? Vocês lembram que SN1 é menos favorável que reação SN2? Lembro. Então, Aham. como eu estou colocando acetona na solução, a acetona ela vai competir em reação com o cloreto de tecbutila. Então vai ter essa competição. Como vai ter essa competição, por isso que vai demorar um tempo um pouquinho maior para a reação se concluir, porque vai ter uma competição entre os reagentes. A explicação é essa. Mas aí, no caso, a molécula de acetona, ela vai juntar com a outra, né? Da Isso, tecbutila, né? isso. Só que aqui ele não está falando qual que é o produto final. Ele está falando que a cor laranja vai demorar um pouquinho mais para ser observada. Ele não falou qual que vai ser o produto final. Né? Então, Sim. no caso, a gente está pensando o seguinte: a reação vai acontecer primeiro na acetona, porque tem dupla ligação, tem um elemento eletronegativo, ela é um
o oxigênio está num carbono secundário. Então, a reação vai ser muito mais rápida na cetona do que no tercobutila. Por causa do impedimento, por causa de outras coisas também. Isso aqui, então. Beleza? Ok. Bem, aqui estava a tabelinha. Vamos fazer essa última questão e a gente vai embora. Analise as sentenças a seguir. Um álcool não pode sofrer reação de substituição nucleofílica, porque um álcool tem um grupo fortemente básico que não pode ser substituído por um nucleófilo. Verdadeiro ou falso? Não pode sofrer uma reação nucleofílica. Eu acho que às vezes é falso. Todas as reações que a gente viu, vocês já viram eu tirando um OH? Um OH? Tirando, no começo. Não. Não. No começo não, mas acho que eu já vi depois. Muito bem. Então, o que significa? Que as hidroxilas, elas são bases muito fortes. Por serem bases muito fortes, não é fácil você tirar uma hidroxila. Por isso que nenhuma reação que vocês viram fazendo, eu comecei tirando a hidroxila. Eu colocava hidroxila. Então, tudo tem um porquezinho, né? Eu coloquei essa questão justamente para a gente conversar sobre isso. Reação de substituição nucleofílica, eu nunca vou tirar um álcool. Sempre eu vou colocar um álcool. Porque o álcool, o OH, é uma base muito forte. E por ser uma base muito forte, ela vai reagir mais rápido, mais fortemente, e é muito difícil de eu tirar essa hidroxila depois que eu coloquei. Muito difícil mesmo. Então, ambas as sentenças estão corretas. E a segunda vai justificar a minha primeira reação. Ok? Ok. Dúvidas? Esse negócio da questão 8 me pegou, assim, sabe? Porque, tipo, é, é, de qualquer forma, tira ela, né? Aí, De por qualquer isso que eu forma, achei que... é porque quando você vê eu formando um OH, formando hidroxila, você vê assim, ó, a água entra e aí eu tiro um hidrogênio. Aí eu formei OH. Lembra? Uhum. Então, é muito difícil mesmo, eu tirar a hidroxila. Para eu tirar a hidroxila, eu tenho que fazer uma reação específica chamada oxidação. Eu tenho que oxidar. Só substituição, eu não tiro hidroxila. Tá? Isso aqui. Nós vamos fazer mais alguns exercícios na quarta, para a gente se preparar. E sexta-feira vai ser o simulado, né? Para o simulado, vamos ter só questões SN1, SN2 e, como eu já falei, algumas a gente até já fez em sala. Né? Então vai estar bem fuça. Tá bom? Beleza. Tá bom. Então, abraço para vocês, tchauzinho e até quarta-feira. Se Falou, cuidem. professor. Até quarta.